assunto é com você, que atua em estamparia convencional, localizada ou rotativa, em especial para os profissionais responsáveis pelo desenvolvimento e aprovação das cores. Eu sou a Daiane Martins e trabalho com software gráficos e colorimétricos para a indústria têxtil. A minha primeira pergunta a você é: quantas amostras você ou a sua equipe faz em média até obter o resultado desejado? Quais são as ferramentas que a empresa oferece a esses profissionais para que eles acertem a cor de forma mais rápida, precisa e econômica? A maioria das empresas possui um ou vários books de cores como este, que foram desenvolvidos para ajudar o profissional e ajudam. No dia a dia, chega uma amostra ou um pedido de uma referência, por exemplo, como Pantone. O colorista faz a busca visual no álbum e a partir dali começa a fazer o acerto de cor. O grande problema é que isso demanda tempo, desperdício de material e causa uma grande exaustão nesse profissional, que muitas vezes fica até desanimado. Por esse motivo, eu convido você a conhecer o software ColorMix, ferramenta específica para desenvolver as cores de maneira mais rápida, precisa e econômica. Hoje vou mostrar um pouco da interface do sistema para você. Vamos lá? Essa é a janela principal, ou seja, a área de trabalho. Do lado direito, essa parte colorida, isso é os corantes em uso no momento. Do lado esquerdo, temos várias opções e funcionalidades. Aqui, a terceira delas é a cartela de cor, no meu caso, o Pantone. Logo abaixo, temos o controle de qualidade, que tem como base as regras da CIELAB, que é o órgão internacional que regulamenta a qualidade da cor. Logo abaixo temos o cálculo de produção. Nessa janelinha aqui é possível, dando algumas informações para o sistema, é possível obter a quantidade exata que precisa ser desenvolvida para a produção. Você tem que inserir a medida da sua estampa, a largura do seu tecido, a porcentagem de cobertura da imagem que chega do retículo. No caso, você pode pedir para o seu gravador ou se você tiver o nosso software Screen, ele já te devolve essa informação. O absorvimento do tecido e também aqui o estoque de descarte. Você fornecendo essas informações, ele te gera o cálculo com a quantidade que você precisa produzir, né? Que você precisa fazer para a produção. Temos também a opção de controle de solidez, que normalmente é feita apenas visualmente, e em um próximo vídeo podemos falar desse assunto em específico. Temos também a opção de reaproveitamento de resíduo. Essa janela é a segunda etapa do processo de implantação do sistema na sua empresa. Por quê? Nós, junto com você e sua equipe, precisamos estampar os seus corantes da máxima à mínima concentração. Vou te mostrar um exemplo feito na mesa da estamparia rotativa. Essa aqui, por exemplo, foi estampado da máxima, observe, escurinho, não sei se dá para ver direito, ó, da máxima à mínima concentração. Essa parte preta é apenas para evidenciar a troca de concentração. Com isso daqui em mãos, nós temos que carregar dentro do sistema essa informação. E isso é feito utilizando um espectrofotômetro, como esse. Acredito que esse seja um modelo mais em conta, o comum aqui no Brasil. Inserindo essa informação, podemos fazer já algumas configurações, como por exemplo, declaramos a concentração máxima, óbvio, e também podemos já inserir o custo
que é pago nesse corante, porque isso vai depois dar ao colorista já a informação da receita com o custo real de produção. Aqui também declaramos já o substrato onde foi estampado, porque também influencia no dia a dia, porque no dia a dia você poderá declarar, por exemplo, um substrato diferente para alguma determinada receita. Nessa janela é possível também fazer algumas configurações, como dizer que esse corante não vai ser usado em cima ou abaixo de certa concentração, ou mesmo que o corante X e o Y, por exemplo, nunca vai se misturar. Ou seja, é possível criar regras de incompatibilidade. Essas regras podem ser feitas baseando-se na sua experiência ou mesmo em função das informações declaradas pelo seu fornecedor. Feito essas regras, o sistema nunca vai te gerar uma receita, ou seja, ele nunca vai te mostrar uma combinação de receita usando esses dois corantes, por exemplo. Mais uma coisinha que eu vou mostrar ainda nessa janela. É essa aqui, é a curva da cor. Aqui, esse gráfico aqui nada mais é que a informação do espectro que te mostra o comportamento do seu corante. É muito interessante, é muito importante que a curva esteja acompanhando a linha verde. Aqui a gente consegue já, no momento da instalação, entender o comportamento e, no caso, se precisa refazer a estampa para inserir a informação correta do sistema, já é feito no momento da implantação. Essa funcionalidade também permite que você faça o controle de qualidade dos seus lotes. Por hoje, eu fico aqui nessa janela. Existem muitas outras funções aqui, opções, mas para o vídeo não ficar muito longo e para não confundir a cabecinha de ninguém, voltamos à janela principal. Na janela principal, que é a área de trabalho, digamos que você precisa desenvolver um determinado código Pantone, por exemplo. Vamos pegar aqui o Pantone. Eu estou com o Pantone TPG 2018, mas o sistema chega para você com o Pantone, a leitura do Pantone já atualizado com a última versão. Vamos pegar esse azul mesmo que está na tela. Aqui você tem a opção de fazer automático e manual. O manual, ele te tira a possibilidade de ver o melhor custo e também de comparar a qualidade da combinação. Então aqui vamos no cálculo automático. Observe que essa janelinha aqui linda, essa janelinha aqui maravilhosa, é a lista de combinações que o sistema encontrou para essa referência Pantone com base no seu banco de dados. Olha que interessante e quantas opções. Nesse momento aqui, o colorista já pode fazer uma avaliação tanto na parte colorimétrica, da qualidade dessa receita, como também já ver a receita com melhor custo. Porque olha aqui, temos receitas de 0,3, 0,2, estamos falando de delta. Quer dizer, que é nada, praticamente essa cor não tem como sair errada. Aqui temos as informações de metameria, que é o fenômeno que a cor fica alterando em função da luz, do ambiente, da condição. E temos o custo. Observe que temos receitas de 0,3 de delta, que é a diferença que essa cor pode ter para a receita original, com um valor de 0,45. Esse valor é um custo real em cima desta base. Temos uma receita para a mesma cor com valor de 0,90. É mais cara e tem uma metameria maior, quer dizer, a possibilidade que essa cor fica mudando em função da luz, do ambiente, é maior do que da primeira, que tem de 0,52. Temos receita de 0,64,
receitas de 1, como que de 1,05, quando que o profissional colorista humanamente pode saber já o custo da receita antes dele produzir hoje. Temos receita aqui de 0,36 centavos. Clicando 2 vezes, a receita vai para a área de trabalho. Aqui, você pode já observar na curva, aqui, essa é o espectro do Pantone, da referência original. Esse é o espectro da receita. E essa é a comparação. Veja que a linha está bem em cima. A segunda também. E a terceira também. Aqui a diferença é que temos uma diferença de custo de o dobro, porque 2 receitas custam 0,52 e uma custa 1,05. E temos uma diferença de qualidade, porque a receita mais em conta, por coincidência, também é a que é de melhor qualidade, porque tem menos metameria. Aqui nessa janela, você pode imprimir a receita. Ó, aqui você pode imprimir a receita com as informações. Em um próximo vídeo, vou mostrar, você pode também anexar a imagem, o nome do cliente, você pode personalizar aqui o seu layout. Você pode mandar essa receita para a dosadora, caso você tenha. Você pode mandar para a sua cozinha de cor. Você pode adicionar ela numa lista de trabalho, por exemplo, de todas as receitas que precisam ser desenvolvidas hoje, que ainda faltam para aprovação. Você pode fazer a correção dessa receita, porque pode ser que uma receita não chegue, pode ser que uma receita não chegue, que seja por um erro de pesagem, porque seja porque o seu corante está um pouco diferente, pode acontecer. A diferença é que, da mesma forma que você faz o cálculo dela automático, a correção também chega de forma automática. Vejamos um exemplo também fazendo a leitura de uma amostra física. Pego essa cor e faço a leitura. Você pode configurar o sistema a fazer 1, 2 leituras, se você preferir. Aqui ele me pergunta se eu quero salvar, por enquanto não. Peço o cálculo automático. E aqui ele me gera todas essas combinações para fazer esta cor. E assim como na outra, no azul, ele me mostra o delta, ele me mostra a metameria, o custo, e aqui temos os custos de 0,065, 0,08, 0,39, 0,08. Temos aqui, em relação à qualidade, delta 0,01, delta 0. Mas temos uma metameria alta, por exemplo, nesse delta 0, quer dizer, a cor pode ficar alterando com maior facilidade em função da luz. Essa cor, na verdade, ela é, em geral, bastante metamérica, apesar do delta ter que ser baixo, ela é bastante metamérica. Vamos escolher a primeira, só para você ver. A cor vai aqui na frente e o processo é assim como no outro. Existem outras opções e outras funcionalidades no sistema. Temos o controle de qualidade, temos o cálculo de consumo, temos a possibilidade de fazer a receita manualmente, de fazer a correção, de fazer o reaproveitamento do resíduo da tinta que sobra. E com o tempo, conforme você vai desenvolvendo as receitas e salvando elas na cartela digital, esse arquivo pode ser depois compartilhado, por exemplo, com outros aplicativos. Vou passar rapidamente pela janela de configuração, só para enfatizar alguns detalhes.
o sistema vem em português. Isso facilita muito, principalmente para quem nunca usou um sistema de formulação de receita e também para aqueles profissionais que não têm malícia ou experiência com a tecnologia. Então, assim, está tudo num português, em uma linguagem muito simples e direta, sem muito mimimi. Aqui também devemos, né, no momento da implantação, vamos configurar como foi feita a pesagem do seu banco de dados. Vamos definir em que fórmula, né, em que matemática ele vai trabalhar, como que ele vai fazer a correção, se é por diferença, se é colorimétrico. Vamos definir o número de leituras do espectro. Vamos definir em que ordem ele vai te mostrar essas receitas, se pelo delta, se pelo custo, se pela estabilidade. Isso por quê? Existem empresas que, por exemplo, às vezes não tem um profissional experiente fazendo o colorista, fazendo o trabalho do colorista. Então, tem empresas que pegam e falam, olha, coloca por qualidade, assim ele vai escolher a primeira opção. Ou tem empresas que estão com foco no custo. Aí você pode configurar para ele mostrar por ordem de custo e falar, olha, você escolhe a primeira. Então, assim, são algumas opções que você pode alterá-las a qualquer momento. Tem também as opções de iluminante, que é o que vai mandar aqui na hora da leitura. Essa parte aqui é muito interessante, porque muitas empresas não possuem a cabine de luz. Então, assim, o espectro quase que elimina a necessidade de você comprar com urgência uma cabine de luz, porque ele já vai fazer essa avaliação já descontaminada, até melhor, porque ele vai fazer uma avaliação descontaminada do nosso olho, porque de uma pessoa para outra tem diferença na percepção da cor. Aqui também você pode configurar o seu espectro, temos algumas opções aqui. No caso você já tenha um espectro, nos consulte para saber se o software está compatível com o seu espectro ou se é simples desenvolver a conversação entre o equipamento e o sistema, precisa ser consultado. Então, você pode também personalizar a estampa das suas receitas, o controle de qualidade ou da própria receita, inserindo o logo da sua empresa. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e, por favor, deixe aí nos comentários as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas sugestões. Eu terei enorme prazer em respondê-las. Até mais!